poder absoluto. Good, Anakin, good. Kill him. Atirem neles. Em todos. Lex, bilhões de pessoas vão mesmo morrer? Vão. Eu nunca sei quando isso aqui tá ligado. Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula. E, bom, hoje a gente vai falar sobre... Prof, você diz que no cinema nada por acaso, mas olha o que eu reparei em Vingadores Ultimato. Um rato ao esbarrar no painel pra conseguir salvar o Homem-Formiga no mundo quântico acaba mudando o destino de todos, o que vai ser decisivo pra derrota de Thanos, né? E, olha só, um rato. E quem comprou a Marvel? Um rato. Quer dizer, a Disney, que tem o Mickey como símbolo. E, aliás, você é a nova professora, né? Bom, é interessantíssimo o fato que você notou. Sim, a gente está sob nova direção. E também muito interessante você ter falado, sim, o Thanos é um vilão. E a partir de agora a gente vai falar sobre os vilões, que é a parte mais incrível, pelo menos pela parte que eu acho, de todo o universo. Então, bom, vamos começar pelo basicão. Super-herói representa liberdade, bondade, tudo que tem de bom no mundo. No caso do vilão, ele é um cara mau. Ele é aquele cara que a plateia tem que torcer contra. Ele representa o mal que há no mundo, o autoritarismo, e as cores dele tendem a ser um pouco mais escuras ou frias. Na maioria das vezes, o vilão vai ser um cara tão perverso que ele vai sacrificar até seus próprios aliados pra conseguir o que ele quer. Chuva de fogo! Mas, senhor, nossas tropas, eu ordeno! Bom, pra dar aquela recapitulada legal pré-prova, vou passar pra você o que a gente viu nas aulas anteriores, para fixar bem na cabeça de vocês. Bom, a gente viu que super-heróis são associados a Jesus Cristo, Estados Unidos, Exército dos Estados Unidos e polícia de modo geral. Mas, então, agora que a gente tá falando dos vilões, a que eles seriam relacionados exatamente? É contigo, Roberto? E muitos vilões são associados ao demônio e ao inferno. Cadê o Bane? Nós dissemos que era urgente. E onde ele está? Falando no diabo, ele aparece. Você é a maldade em pessoa. Em duas cenas de Guerra Infinita, uma onde Thanos caminha sobre a nave derrotada dos Asgardianos, e outra onde ele desfaz a ilusão e mostra um planeta completamente destruído e em chamas, há muito fogo, talvez associando ao inferno. Em Homem-Aranha, Osborn tem suas feições muito sinistras, e as máscaras de sua casa remetem ao que o imaginário cristão ocidental considera demoníaco. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor. Livrai-nos! Termine! Termine! Livrai-nos de todo mal! Em um filme velhão de Superman, Luthor também tem máscaras com chifres. Por que o líder mais brilhantemente diabólico de nossa era se cerca de totais incompetentes? Talvez por Luthor ser tão demoníaco, o Superman pega Lenin Luthor, também vilão e sobrinho de Lex Luthor, e ao invés de deixá-lo pra polícia, entrega pra um padre. Bom dia, padre. Esse jovem andou em más companhias. Será que pode ajudá-lo? Tá bom, pessoal, já ficou bem claro pra todo mundo que os vilões são relacionados a tudo de mal que há nesse mundo. Mas uma pergunta muito importante pra fazer pra vocês. Se a gente viu que os super-heróis são relacionados aos Estados Unidos, a quem são relacionados os vilões? Bom, se a gente voltar no contexto da Segunda Guerra Mundial e analisar duas capas de revistas, a primeira do Capitão América e a segunda do Batman, a gente vai ter uma ideia. Eu quero que vocês me digam o que a gente pode tirar desse contexto. Os vilões, eles são associados aos países ou grupos que o Estado norte-americano associa como inimigos, adversários ou rivais.
E na Segunda Guerra, os Estados Unidos começaram a combater a Itália de Mussolini, a Alemanha de Hitler e o Japão do imperador Hirohito. E os ditadores desses países começaram a aparecer como os vilões dos heróis. Alguns vilões eram nazistas, como o Capitão Nazista e o Caveira Vermelha. Nessa revista aqui, a Mulher Maravilha enfrenta um vilão que tinha as cabeças de Hitler, Mussolini e Hirohito. Num desenho do Superman de 1943, o herói derrota um vilão logo no começo da animação que aparece com chifres, lembrando o diabo, mas que era, na verdade, um nazista. E no final do desenho, vemos um Hitler decepcionado com a vitória do Superman. E é interessante perceber que, contraditoriamente, os heróis, com seus corpos musculosos, se aproximavam um pouco das fantasias nazistas de raça pura. Além de que, se por um lado o Capitão América dava porrada no Hitler na capa da sua primeira HQ, por outro, o Capitão era quase a realização do sonho nazista de raça pura. Branco, loiro, musculoso, cientificamente produzido. E também os heróis eles costumam resolver as coisas diretamente na força bruta, que é um ideal valorizado pelo fascismo. Nessa época teve muitas produções de heróis com vilões japoneses, e usava-se muito o termo Jap, que a gente pode traduzir como japinha, um termo fortemente discriminatório. Na HQ da Mulher Maravilha, ela fala: olha os Japs que eu peguei. Já aqui, vemos o Superman imprimindo pôsteres patrióticos que diziam: você pode dar um tapa no Japa, com títulos e selos de guerra. E no desenho do Superman dos anos 40, o kryptoniano também enfrentava japoneses. Teve ainda um seriado do Batman, que passava nos cinemas, que era mais uma propaganda de guerra do que uma tentativa de representar as histórias em quadrinhos nas telonas. Na série, o Batman atuava como agente do governo, e o vilão era Dakla, que era nada mais nada menos do que um japonês, claro. Nessas produções, os asiáticos eram criaturas feias, horrorosas, eles eram demoníacos, eles tinham dentes grandes, caras medonhas, muitas vezes eles eram até amarelos, de pele, em uma referência ao jeito que eles eram chamados preconceituosamente, de amarelos. Os personagens japoneses eram cruéis, incapazes de criar as próprias tecnologias, eles eram vistos como estúpidos, burros ou coisas do tipo, e por isso eles estavam sempre roubando a tecnologia dos Estados Unidos. Essa desumanização de um povo inteiro serviu para convencer os próprios norte-americanos de que os japoneses mereciam a retaliação que aconteceu com eles depois do ataque de Pearl Harbor. E a gente sabe que essa retaliação incluiu bombas incendiárias na cidade de Tóquio e o ataque de bombas nucleares nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Além disso, em solo americano, os japoneses residentes ou nipo-americanos foram presos em campos de detenção. Estima-se que 112 mil nipo-americanos foram presos nos Estados Unidos nesses campos de concentração. Furando um pouco essa bolha, não foi só o lance de super-herói que teve relação com a guerra não, sabe? Fazer essas analogias e encaixar os roteiros no assunto. A Warner fez um episódio que o Pernalonga engana um soldado alemão se passando por Hitler. E no final do episódio ele engana Hitler se passando pelo Filipão. Tô brincando. Se passando por Stalin. Sabe qual é? Tipo, é um plot atrás de plot, sabe? A Warner também teve um episódio que o Patolino... Heil Hitler! O Patolino, sabe? Tipo, ele viaja pra Alemanha, encontra Hitler, ele dá mó mocão no doidão. Parando pra pensar, ficou pouco, né, pra ele. Tipo, uma moca no Hitler só, tipo, uma moca eu tomava. E também teve um outro desenho do Popeye que ele sai embrulhando vários japoneses na porrada, aí vem um japonês, ele deita na porrada, vem outro, ele deita na porrada de bandão, e é criança com mãe no colo. É coisa absurda, sabe qual é? E olha como é que termina o episódio. Exato. Os caras meteram essa, mano. Termina o episódio com um somzinho de descarga, pô. Os caras associaram na cara de pau japonês a merda, pô. Entendeu? Tipo, os caras fizeram essa associação e passou, sabe? E, tipo, a gente podia ficar aqui falando um monte de exemplo que rolou fora só do... Não só no viés de super-herói, né? Fora dele também. Mas a gente podia ficar aqui debatendo isso até, sei lá...
até a Terra ficar plana, até o Vasco e o Cruzeiro subirem pra Série A. Sabe, tipo, é que nessa época quase todos os roteiros tinham que passar, na real, pela supervisão do Departamento de Guerra dos Estados Unidos. Sabe, tipo, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos, ele atua meio que até hoje, sabe? Mas imagina na Segunda Guerra, sabe qual é? Era esse bagulho e mais uma porrada de outros órgãos do Estado. Então, óbvio que essa parada ia ficar cada vez mais escancarada, sabe? O lance midiático e ideológico de propaganda política passa hoje e a gente tá aqui destrinchando todos. Mas nessa época era assim, descarado. Como 10 e 10 são 20, como diria Mano Brown. Como é isso hoje em dia, galera? Eu queria trazer um exemplo pra vocês aqui de um livro, Pacto entre Hollywood e o Nazismo. Como o cinema americano colaborou com a Alemanha de Hitler. E a gente vai vendo isso hoje em dia, a gente fica meio... Peraí, como assim? Os Estados Unidos não lutou contra o nazismo, não lutou do lado oposto? Bem, acontece que é o seguinte, antes dos Estados Unidos entrar nessa guerra, as produções de Hollywood ganhavam bastante dinheiro com o pessoal lá da Europa, principalmente com a Alemanha, porque os seus filmes eram reproduzidos nos cinemas alemães, então eles não queriam perder esse público, e muitas vezes os roteiros das produções deles foram mudados porque eles não queriam desagradar os nazistas, não queriam perder esse público, e aí o dinheiro falou mais alto. Bom, vamos falar de hoje em dia então agora. ये खित्ता उन लोगों के सफेद हड्डियों से भरा हुआ है जिन्होंने हमारा अज़्म और यकीन पर शक किया और मगरिब भी हमेशा इस दुनिया पर हुकूमत करता रहेगा लेकिन हम जिनको तुम वहशी दरिंदे समझते हो वीरान और बंजर कोनों में Bom, já deve ser do conhecimento de todo mundo que os Estados Unidos fez intervenções em alguns países árabes, mas isso ficou um pouquinho mais forte depois do atentado de 11 de setembro. E aí os Estados Unidos começou a revidar os países Afeganistão e Iraque. Essas duas guerras ficaram conhecidas como Guerra ao Terror. E a partir daí a gente começou a ter uma ideia do árabe muçulmano como o vilão da história, sendo assim retratado em muitos filmes de super-heróis. Não! Por que não me diz onde foi treinado? No Paquistão? Na Chechênia? No Afeganistão? Nesse filme, o Loki inclusive usa um pano comum entre os árabes. Talvez seja uma forma de associar o então vilão com o mundo árabe. Num outro filme, o Capitão América enfrenta piratas argelinos. Os argelinos são árabes e muçulmanos. Já em Guerra Civil, um jornal faz referência à ameaça terrorista. No filme do Homem-Formiga, no grupo de vilões há o Usman, que usa um soro da verdade. Ele é apresentado como membro do SIS, o Serviço de Inteligência do Paquistão. Agora, olha o vilão bem. Ele viveu numa prisão para onde Bruce Wayne também seria mandado. Quando Bruce escapa de lá, mostra-se uma construção de arquitetura árabe. Ou seja, a mensagem é que Bane veio do mundo árabe. Além disso, num diálogo com Bruce, Alfred diz que Bane veio da parte mais antiga do mundo. Ora, a Mesopotâmia é considerada um dos berços da civilização, e é ali onde fica o Iraque. Há momentos em que os vilões não são exatamente terroristas árabes muçulmanos, mas têm elementos em suas composições que também estão presentes no imaginário do que seria um terrorista islâmico. O próprio exemplo disso é o grupo do Bane, que segue ele e sua causa fanaticamente. Um deles até se dispôs a permanecer no avião, que estava prestes a cair. Isso nos remete aos homens-bombas, que estão dispostos a darem a vida pela causa que seguem. Em Guardiões da Galáxia, o vilão Ronak, o Acusador, ele é descrito como terrorista fanático, e em Doutor Estranho, o vilão Caecilius é descrito diversas vezes como fanático. O que é isso? É tudo o que você queria. A eternidade fazendo parte do grandioso. Já esse último diálogo, ele tem um paralelo com o que o Ocidente define como terrorista islâmico, o que o terrorista sonharia,
com a eternidade ao lado da divindade Alá. A gente pode dizer a mesma coisa sobre o grupo do Thanos, que tem falas, diálogos que se encaixam perfeitamente com essa ideia que o Ocidente construiu de terrorismo fanático islâmico. Ouçam-me e alegrem-se. Vocês tiveram o privilégio de ser salvos pelo grande Titã. Podem achar que isso é sofrimento. Não. É salvação. A balança do universo pende para o equilíbrio por causa do seu sacrifício. Sorriam, pois se tornaram, até na morte, filhos de Thanos. Agora vão em paz e conheçam seu Criador. Agora, olha o X-Men 3. O grupo do Magneto faz um atentado à bomba, o que por si só já o aproxima bastante dessas ideias que são criadas sobre o terrorismo islâmico. E tem mais. Depois do atentado, o Magneto grava um vídeo reivindicando esse atentado. Ele grava tudo num cenário bem elaborado para que ninguém ache a localização dele, exatamente como os grupos extremistas muçulmanos fazem. Ah, e em Cavaleiro das Trevas, o Coringa é chamado de terrorista pelas pessoas que querem prendê-lo. Ele obriga os reféns a lerem várias mensagens, exatamente como fazem os grupos terroristas. E já que a gente está falando da associação entre alguns vilões e a imagem do terrorismo islâmico, vale lembrar que Hollywood já fez muitos filmes mostrando os árabes como desprezíveis, como assassinos violentos e também como tapados. Em alguns filmes, como 300, mesmo quando os vilões não são islâmicos, no caso, os acontecimentos do filme se passam muitos séculos antes do surgimento do Islã, o público é estimulado a ver os vilões persas como se eles fossem o mundo islâmico, e que é retratado como cruel, como monstruoso e até mesmo como demoníaco. Em 300, a Ascensão do Império, a sequência do filme original, a vilã Artemisia explode seus próprios soldados, destruindo embarcações gregas, numa óbvia associação dos vilões com os homens-bombas terroristas islâmicos da contemporaneidade. Tem muitos outros exemplos. Mission complete. E eu fecho com a animação Aladdin, que tem uma abertura que apresenta o mundo árabe como bárbaro e como selvagem. I come from a land, from a faraway place, where the caravan camels roam. Where it's flat and immense and the heat is intense. It's barbaric, but hey, it's home. Exatamente isso, Duda. Algumas produções de Hollywood desumanizam o árabe. A gente também pode falar disso associando ao episódio 3, onde muitas vezes quando os vilões atacavam, passava a ideia de que estavam atacando alguma coisa parecida com as Torres Gêmeas. Então aí a gente tem outra associação muito indireta, que se a gente não for com o olho afiadíssimo, a gente não percebe o que está rolando. Em contrapartida, a gente também tem uma mudança. Um exemplo dela é na Era de Ultron, quando os heróis criticam a política de guerra preventiva do governo Bush. Sempre que alguém tenta vencer uma guerra antes que ela comece, pessoas inocentes morrem. Cara, tipo assim, eu particularmente acho que o principal filme que critica essa associação entre vilões e terrorismo islâmico é Homem de Ferro 3, pô. E há vários ataques à bomba no filme. Só que, de alguma forma sugestiva, ele nos leva a acreditar que quem tá por trás disso tudo é o Mandarim, pô. Porque a própria caracterização dele é baseada, né, nesse estereótipo do terrorista islâmico, entendeu? Só que mais pra frente a gente vê, né, que... Consegui localizar o sinal de transmissão do Mandarim. Em que região? Extremo Oriente, Europa, Norte da África, Irã, Paquistão, Síria, onde está? Na verdade, senhor, está em Miami. Harley, onde está de verdade? Olha na tela e me diz. É isso mesmo. Aqui diz Miami, Flórida. Cara, na real era tudo uma farsa, porque, assim, na verdade, se tratava de um ator que fingia ser terrorista árabe e, como ele mesmo dizia, manipulou a iconografia ocidental. Inclusive, até o próprio filme do Homem de Ferro, né,
O primeiro, ele pode ser criticado por fazer uso dessa iconografia ocidental. Já o terceiro filme não, ele é diferente, né? Ele convida o espectador a questionar essa imagem, né, do terrorista islâmico malvadão, indicando que podem haver interesses e mentiras não declaradas nas guerras ao terror, né? Prof, quando a gente estava fechando o episódio, foi lançado Eternos. Nesse filme tem um árabe humanizado que é um raro exemplo dado nos filmes. Nesse filme, os personagens aparecem em vários lugares que ocorreram inúmeros episódios violentos, verdadeiros massacres, a conquista da América, a bomba atômica em Hiroshima, e os personagens também apareceram no Iraque. Talvez seja uma forma do filme reconhecer que os Estados Unidos praticaram um massacre no Iraque. Eu queria lembrar vocês que associar terroristas aos árabes é tão injusto e preconceituoso quanto a gente associar todos os cristãos do mundo à caça às bruxas que aconteceu na Idade Média. Essas generalizações, elas incitam ao ódio e geram xenofobia. Lembrando também que essas generalizações do Oriente, elas eram feitas para justificar as ações violentas de países imperialistas e colonialistas. E assim, professor, aqui eu, você quem está nos assistindo, pare e reflita como nós definimos o que é terrorismo e quem são terroristas. Porque assim, será que somente os grupos extremistas islâmicos são terroristas? Ou terrorismo foi a ação dos Estados Unidos no Vietnã de destruir a produção agrícola vietnamita usando inclusive armas químicas? Calma aí que eu vim do futuro para esclarecer algumas coisas para vocês. A primeira é, a gente pode colocar os Estados Unidos de um lado e os fundamentalistas islâmicos do outro, como se fossem duas coisas opostas, dois polos? Bom, na verdade, a Arábia Saudita é um dos estados mais fundamentalistas, se não o mais fundamentalista do mundo, e nem por isso deixou de ter o apoio dos Estados Unidos. A segunda coisa é que os Estados Unidos ajudou a criar os Mujahideen, os mesmíssimos que foram acusados de atentados de 11 de setembro. Os Estados Unidos ajudou a criar os Mujahideen porque ele queria muito que alguém enfrentasse a União Soviética durante a invasão ao Afeganistão em 1979. Eu disse União Soviética? Isso é um assunto para um próximo episódio. Até a próxima aula. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you, hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change.